uma decisão histórica, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução que reconhece oficialmente o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas como o crime mais grave contra a humanidade. A votação aconteceu nesta quarta-feira e reuniu representantes de quase todos os países do mundo. O resultado revela um consenso significativo, mas também divisões importantes. A resolução foi aprovada por 123 países. Apenas 3, Estados Unidos, Israel e Argentina, votaram contra. Outros 52, entre eles, Reino Unido, Portugal e Espanha, se abstiveram. O embaixador dos Estados Unidos da América na sessão da ONU afirmou que seu país se opõe ao uso cínico de injustiças históricas como moeda de troca, para realocar recursos modernos para pessoas e nações que têm pouca relação com as vítimas históricas. Tanto os países da União Europeia quanto os Estados Unidos argumentaram, ao votar contra, que a resolução poderia implicar uma hierarquia entre crimes contra a humanidade, tratando alguns como mais graves do que outros. Entre os países que decidiram não votar está Portugal, uma das antigas potências coloniais diretamente ligadas ao comércio de escravos. Mas o que exatamente diz essa resolução? E por que ela pode marcar um novo capítulo no debate global sobre reparações históricas? Entre os séculos XV e XIX, milhões de africanos foram capturados, vendidos e transportados à força através do Oceano Atlântico. Esse sistema ficou conhecido como tráfico transatlântico de escravos. Navios partiam principalmente da África Ocidental, carregando homens, mulheres e crianças acorrentados. O destino eram colônias nas Américas e no Caribe. Eles eram forçados a trabalhar em plantações de açúcar, fazendas de café, minas e outros sistemas econômicos coloniais. Historiadores estimam que mais de 12 milhões de africanos foram transportados nesse comércio brutal. Milhões morreram antes mesmo de chegar ao destino. O impacto dessa prática marcou profundamente a história da África, das Américas e da Europa. E suas consequências ainda são visíveis hoje. A resolução aprovada pela Assembleia Geral afirma que o tráfico de africanos escravizados representa uma ruptura profunda na história humana. Segundo o documento, as consequências desse comércio se estenderam por séculos e por vários continentes. Entre os países que votaram a favor estão quase todos os membros da comunidade dos países de língua portuguesa. Entre eles, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique. Esses países, inclusive, copatrocinaram o texto da resolução, que foi defendido por Timor-Leste. O principal impulsionador da proposta foi Gana, um dos territórios africanos historicamente mais afetados pelo tráfico de escravizados. Um dos pontos mais importantes do documento é o incentivo para que os Estados-membros considerem pedidos formais de desculpas pelo tráfico de escravos. Além disso, a resolução propõe a criação ou contribuição para fundos de reparação. Esses fundos poderiam ajudar a lidar com os impactos históricos deixados por séculos de exploração e violência. Segundo o texto aprovado, as reivindicações por reparações representam um passo concreto rumo à reparação das injustiças históricas contra os africanos e pessoas de ascendência africana. O documento também pede algo que tem sido exigido por vários países africanos: a restituição de bens culturais. Isso inclui obras de arte, artefatos históricos, documentos, manuscritos e objetos de museus levados durante o período colonial. A proposta é que esses itens retornem aos seus países de origem sem custos. Durante a sessão da Assembleia Geral, várias autoridades internacionais destacaram a importância da decisão. A presidente da Assembleia Geral, Annalena Baerbock, lembrou que o trabalho escravo foi explorado em diversas partes do mundo, entre elas, plantações de açúcar nos Estados Unidos, plantações de café no Brasil colonial, territórios do Caribe como Barbados e Jamaica. Segundo ela, o tráfico de escravos destruiu comunidades inteiras. Famílias foram separadas, culturas foram interrompidas e milhões de vidas foram marcadas por sofrimento. Para Baerbock, enfrentar essas injustiças é um imperativo moral. Ela afirmou que a humanidade precisa olhar para o passado com honestidade para construir um futuro mais justo.
O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, também comentou a decisão. Ele afirmou que o mundo precisa continuar trabalhando por uma sociedade baseada em liberdade, igualdade e justiça. Segundo Guterres, reconhecer crimes históricos é um passo fundamental para avançar rumo a esse objetivo. Para ele, o futuro depende da capacidade da humanidade de encarar os erros do passado e assumir responsabilidades. A resolução da ONU não apaga séculos de sofrimento, mas pode representar um novo momento no debate global sobre memória histórica, justiça e reparações. Para muitos países africanos e comunidades afrodescendentes, o reconhecimento internacional do tráfico transatlântico de escravos, como o crime mais grave contra a humanidade, é um marco simbólico importante. Agora, o desafio será transformar esse reconhecimento em ações concretas. A discussão sobre pedidos de desculpas, restituições culturais e possíveis reparações financeiras deve continuar nos próximos anos. O que você acha? Os países deveriam pagar reparações históricas? Deixe sua opinião e inscreva-se no canal Global Informativo para mais conteúdos da atualidade.